A história das armas é a história da humanidade. Das ferramentas mais simples às armas sofisticadas, nossa história é marcada pela busca da sobrevivência e da dominação. Os primeiros humanos enfrentaram um mundo repleto de predadores e desafios. Eles descobriram que as pedras poderiam ser usadas para mais do que apenas catar restos. Ao bater uma pedra contra a outra, eles criaram bordas afiadas. Essas pedras afiadas se tornaram suas primeiras ferramentas e armas para caça, coleta e defesa. Essas primeiras armas representaram uma mudança profunda na história humana. Não éramos mais participantes passivos no meio ambiente. Estávamos moldando-o ativamente. Essa jornada, desde as ferramentas de pedra até as armas nucleares, é uma prova de nossa engenhosidade e capacidade para a violência. À medida que nos aprofundamos na história das armas, devemos confrontar essa dualidade. A Revolução Neolítica, por volta de 10.000 a.C., marcou um ponto de virada na história da humanidade e na guerra. O desenvolvimento da agricultura levou a sociedades estabelecidas e aumentou a competição por recursos. Os conflitos se tornaram mais comuns e organizados, estimulando a inovação no armamento. Lanças, machados e maças, feitos de madeira, osso e pedra, tornaram-se comuns. O arco e flecha permitiram ataques à distância, mudando a natureza da guerra. Com a guerra organizada, veio o desenvolvimento de fortificações como paliçadas e valas. Essas fortificações forneciam uma barreira física contra ataques inimigos, intensificando a corrida armamentista. A Revolução Neolítica entrelaçou a engenhosidade humana, o desenvolvimento social e a crescente complexidade da guerra. Essa era lançou as bases para a violência organizada e os conflitos em grande escala que caracterizariam grande parte da história humana. A descoberta do bronze por volta de 3.000 a.C. inaugurou a Idade do Bronze. Este metal mais duro e durável revolucionou a fabricação de armas. Espadas, machados e lanças de bronze substituíram suas contrapartes de pedra, dando vantagens significativas em combate. Armaduras de bronze, incluindo capacetes e escudos, forneciam maior proteção. Carruagens, feitas de madeira e bronze, tornaram-se símbolos de status e poderio militar. A produção de armas de bronze exigia conhecimento especializado e acesso a recursos. O controle sobre rotas comerciais e recursos tornou-se fonte de poder e conflito. A Idade do Bronze viu o surgimento de poderosos impérios e cidades-estado, impulsionados pela expansão territorial e domínio político. As armas e táticas superiores desse período moldaram o cenário político e deixaram um impacto duradouro na história humana. Por volta de 1211 a.C., o ferro surgiu, remodelando a guerra e a história humana. O ferro era mais abundante e mais barato de produzir do que o bronze. Essa acessibilidade democratizou a produção de armas, tornando as armas de ferro disponíveis para um segmento mais amplo da sociedade. Espadas, adagas e pontas de lança de ferro provaram ser mais letais do que seus predecessores de bronze. A adoção generalizada de armas de ferro marcou uma mudança significativa no equilíbrio de poder. As ferramentas de ferro revolucionaram a agricultura, sustentando populações e exércitos maiores. A Idade do Ferro viu o surgimento de poderosos impérios como os assírios, persas e romanos. Esses impérios usaram armas de ferro e avanços logísticos para conquistar vastos territórios. A Idade do Ferro testemunhou a fusão de inovação tecnológica, poder militar e ambição política em uma escala sem precedentes. A invenção da pólvora na China do século IX marcou um ponto de virada na guerra. As primeiras armas de pólvora eram rudimentares, mas ofereciam um vislumbre de seu potencial destrutivo. À medida que o conhecimento da pólvora se espalhava para o oeste, canhões apareceram nos campos de batalha europeus e do Oriente Médio. Os canhões tornaram as fortificações tradicionais obsoletas,
inaugurando uma nova era de guerra de cerco. O desenvolvimento de armas de fogo, começando com o canhão de mão no século XIV, revolucionou a guerra. As armas de pólvora portáteis deram aos soldados um poder de fogo sem precedentes. O campo de batalha se tornou um lugar onde a tecnologia podia inclinar a balança do poder. A proliferação de armas de fogo levou a mudanças profundas nas táticas e estratégias militares. A Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, transformou a guerra. A produção em massa, movida a máquinas a vapor, tornou possível fabricar armas em uma escala sem precedentes. A Guerra Civil Americana mostrou o potencial devastador da guerra industrial. Os rifles ofereciam maior precisão e alcance, enquanto navios de guerra encouraçados se envolviam em batalhas navais épicas. A Primeira Guerra Mundial revelou os horrores da guerra industrial com metralhadoras, artilharia, tanques e armas químicas. A Segunda Guerra Mundial viu novos avanços tecnológicos, incluindo radar, aviões a jato e a bomba atômica. O uso da bomba atômica em 1945 alterou o equilíbrio de poder global e levantou profundas questões éticas. A era pós-Segunda Guerra Mundial viu uma busca implacável por armas mais sofisticadas e mortais. O desenvolvimento de armas nucleares marcou um profundo ponto de virada na história humana. Pela primeira vez, possuímos a capacidade de nos destruir várias vezes. A sombra da aniquilação nuclear paira sobre a humanidade, um lembrete sombrio do que está em jogo na busca por armas poderosas. A era pós-Segunda Guerra Mundial viu o surgimento de novas formas de guerra, incluindo terrorismo, guerra cibernética e sistemas de armas autônomos. Esses novos campos de batalha apresentam desafios sem precedentes e dilemas éticos complexos. À medida que a tecnologia avança exponencialmente, devemos confrontar as implicações éticas de nossas criações. A história das armas é um testemunho da engenhosidade humana e de nossa busca por segurança e poder. À medida que nos aproximamos de novas fronteiras tecnológicas, devemos escolher sabiamente. O futuro da humanidade pode depender disso.